A hierarquia de poder está prestes a mudar no universo estendido da DC. Cuidado, hein? O poderoso Adão Negro está chegando. Quem aí tá ansioso? Para deixar você preparado para a estreia do filme, hoje eu te mostro 10 fatos sobre o personagem que você precisa saber antes de ver o The Rock saindo na mão com a Sociedade da Justiça. Bora lá? Aqui é a Amanda Constantino e você tá na Fatos Nerd. Número 1, herói ou vilão? Olha, muita gente já vai pensar que a resposta para essa pergunta é bem simples. Afinal, o Adão Negro é o arqui-inimigo do Shazam. E bom, ele realmente é. Só que o cara é muito mais além disso. Ele não é um vilão e nem um herói. E atualmente se encaixa mais na categoria de anti-herói. Assim como tá rolando com alguns outros vilões nos cinemas. Como Venom, Deadpool, que eu adoro, Morbius e em breve o Kraven. Só que, ainda assim, o Adão Negro ainda tem um pezinho ali na categoria de vilão. Isso porque ele é um ser com poderes de origem divina, muitas vezes com uma fúria destrutiva e demoníaca, além de ser um ditador em seu país. Mas, apesar disso, ele consegue seguir um código moral e de valores que o guiam acima de tudo. Número 2, passado antigo. As origens do personagem nos levam direto ao Antigo Egito, onde um homem chamado Tech Adam, um guerreiro habilidoso, foi convocado pelo misterioso mago Shazam. O mago abençoou Tech Adam com os poderes de 6 deuses, para que ele pudesse proteger sua terra, ficando conhecido como Poderoso Adão. Por um tempo, ele protegeu as pessoas, mas o poder acabou corrompendo seu coração, fazendo-o destituir o faraó e assumir o trono. E isso deixou o mago Shazam furioso, e como ele não conseguiu tomar de volta os poderes, só restou banir o Adão até a mais longínqua das estrelas. O cara realmente foi pra bem longe, mas tinha um probleminha. Agora, ele era o Adão Negro, um ser com poderes de deuses. E como ele não aceitaria essa punição numa boa, logo ficou sedento por vingança e viajou durante 5.000 anos pelo vazio do espaço até finalmente conseguir voltar para a Terra. Número 3, Adão Negro versus Shazam. O mago Shazam tinha medo de cometer o mesmo erro que cometeu com o Adão Negro. Então ele decidiu escolher alguém jovem e puro de coração para conceder os poderes mágicos. Acabou que o escolhido foi o primeiro e único Billy Batson, o Shazam que pareceu nos cinemas e o antigo Capitão Marvel. Em determinado momento, Shazam e o Adão Negro acabam se enfrentando. E no meio do embate, Billy consegue enganar o Adão para que ele dissesse a palavra mágica Shazam, que é o que ativa e desativa seus poderes. Quando o vilão volta a ser o Tech Adam, seu corpo humano envelhece os 5.000 anos que se passaram em um instante, já que era a forma mágica que o deixava imortal. O resultado? O Tech Adam morre, derrotado pelo mais novo detentor dos poderes, que eram dele por direito, ou ao menos era assim que ele acreditava. Só que aquela história, né, gente? A morte nunca é o fim nos quadrinhos. Um tempo depois, o Adão Negro acabou sendo ressuscitado pelo vilão Dr. Sivana, outro inimigo do Shazam, e que aparece no primeiro filme do herói. Número 4, deuses diferentes. Bora recapitular algumas coisas. O mago dá os dons mágicos para seus campeões a partir dos poderes dos antigos deuses ou heróis do passado. Billy Batson tem a sabedoria do Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. No fim, as iniciais de cada um deles formam o acrônimo Shazam. No caso do Adão Negro, as coisas são um pouco diferentes, mas terminam do mesmo jeito. Acontece que os poderes dele vêm de deuses egípcios. Se liga, a resistência de Shu, a força de Hersefs, o poder de Amon, a sabedoria de Zerut, a velocidade de Anubis e, por fim, a coragem de Montu. Juntando as letras iniciais do nome de cada deus, também se forma o acrônimo Shazam. E aí, quem sabia dessa? Massa, né? Número 5, antes da DC. Um fato muito importante sobre o Adão Negro e também sobre o Shazam é que eles não são personagens originais da DC. Na verdade, eles foram criados pela Fawcett Comics e o Shazam ainda era conhecido como Capitão Marvel na época. A Fawcett foi comprada pela DC em 1980, depois de uma batalha
batalha judicial em que a DC defendia que o então Capitão Marvel era uma cópia do Superman. Acabou que a DC processou a empresa, ganhou a causa, fez a editora parar de publicar o herói por 20 anos e depois comprou os direitos. Olha que rolezão esse, né? Daí o Capitão Marvel, o Adão Negro e a família Shazam foram todos integrados ao universo DC. Número 6, origem diferente. A origem do Adão Negro nem sempre foi uma só durante vários anos de história. Em uma das versões, Tech Adam era um escravo da nação fictícia de Kahndaq, onde mesmo oprimido fazia o que podia para ajudar os outros escravos. Um dia ele acaba sendo brutalmente ferido pelos guardas enquanto protegia outro escravo, que era sobrinho dele. E por causa desses atos de altruísmo, Tech Adam é transportado para a Pedra da Eternidade, onde se encontra com o mago Shazam. Nesse momento, Tech Adam é transformado no campeão para receber os poderes. E na mesma pegada da história original, ele se corrompe e os usa para se vingar e dizimar violentamente os ditadores de sua terra natal. O mago, então, decidiu aprisionar o Adão Negro por causa do mau uso dos poderes. E assim, ele ficou detido por milhares de anos, até que foi libertado. Após isso, adivinha só, ele saiu em busca de vingança contra o mago e o seu novo campeão, o Shazam. Número 7, membro da Sociedade da Justiça. Até agora, o Adão Negro parece bem vilanesco, né? Isso muda quando ele se torna um membro da Sociedade da Justiça. Quando o Adão consegue se livrar da influência do deus maligno Set, ele tentou levar uma vida, digamos, um pouco mais exemplar. Ele precisava convencer o público e a comunidade heróica de suas boas intenções e acabou conseguindo entrar na sociedade. No entanto, as coisas não foram tão simples assim. A maioria dos heróis discordava dos métodos do Adão, uma vez que eram muito agressivos e desproporcionais. Já Adão acreditava que os heróis eram muito passivos e não puniam os malfeitores como deveriam. Ele meio que seguia um código próprio de honra e ideais acima de tudo e não estava a fim de mudar isso não. Será que a gente vai ver uma relação do tipo no filme? Bom, eu espero. Número 8, hierarquia de poder. Uma das falas mais emblemáticas de The Rock sobre o filme do Adão Negro diz respeito aos outros super-heróis da DC. De acordo com o ator, a hierarquia de poder no universo DC está prestes a mudar. É uma frase muito impactante, não há dúvidas, mas você já parou para pensar sobre o porquê a hierarquia vai mudar? Bom, como um dos campeões do mago Shazam, o Adão Negro já demonstrou várias habilidades ao longo dos anos. Na forma do Adão, ele é imortal e possui autossustento, ou seja, não precisa comer, beber, dormir e muito menos respirar. Além disso, ele é invulnerável e possui uma força descomunal, para a par com os pesos pesados da Liga da Justiça, como o Superman, o Caçador de Marte e a Mulher Maravilha. Alguns acreditam que por causa da experiência e longevidade, o Adão Negro é mais forte fisicamente que o próprio Shazam. Mas o que é isso? O cara também tem a capacidade de voar, é super veloz e consegue manipular grandes quantidades de eletricidade e relâmpagos mágicos, evocando das mãos ou até mesmo dos céus. Uma técnica usada tanto por ele quanto pelo Shazam é dizer a palavra mágica Shazam para invocar o raio que transforma os dois e depois desvia para que a rajada acerte um oponente. Número 9, Terceira Guerra Mundial. Em uma das histórias mais icônicas do personagem, o Adão Negro deu início à Terceira Guerra Mundial. Basicamente, depois de uma grande treta com a China, tanto a Liga da Justiça quanto a Sociedade da Justiça tentaram impedi-lo de continuar devastando todo o planeta, só que nenhum dos heróis foi capaz de derrotá-lo. Os heróis só conseguiram ganhar porque o Shazam enganou o Adão e fez com que ele voltasse à forma humana. O herói falou a palavra mágica para voltar a ser um humano e canalizou o relâmpago no Adão Negro, fazendo com que ele voltasse a ser Tech Adam. Então, para evitar que o vilão recuperasse os poderes, a Zatanna conseguiu mudar a palavra mágica. Sem a força para bater de frente com os super-heróis, ele fugiu para Kahndaq, decidido a descobrir a nova palavra mágica. Se não fosse por isso, as coisas teriam ficado muito feias. Número 10, finalmente nos cinemas. O filme Adão Negro tá vindo aí com previsão de estreia para outubro de 2022
2022 e não tem ninguém mais empolgado que o próprio The Rock. O projeto tinha sido anunciado anos atrás e depois de muita demora, finalmente tá acontecendo e a gente já ganhou até alguns teasers. No longa, o Adão Negro parece ter sido aprisionado por vários anos e agora se libertou. Ele vai acabar enfrentando a Sociedade da Justiça e de alguma forma vai fazer parte da equipe também, assim como nas HQs. No filme, a Sociedade será formada pelo Gavião Negro, Esmaga-Átomo, Ciclone e pelo Senhor Destino, o mago mais poderoso do universo DC. Por enquanto, a gente não sabe quando o Adão Negro vai encontrar com o Shazam nos cinemas, mas eu tenho certeza de que isso vai acontecer em algum momento. E não só esse encontro, na verdade. O próprio The Rock já demonstrou interesse em fazer uma luta do Superman contra o Adão Negro nos cinemas. Warner, minha querida, tira o pé da janta do Henry Cavill e faz isso acontecer, por favor. Agora me conta se você já tá ansioso pro filme e ajuda a gente com aquele like, com a sua inscrição no canal. Um beijo e tchau, fui!